No tema passado, nós falamos sobre como orar, ou seja, como nós nos comunicamos com Deus. Mas como será que Deus se comunica com a gente? Será que a Bíblia fala sobre isso? Se você quer saber sobre esse assunto, senta em volta da nossa fogueira e vamos conversar sobre isso. Então, como que funcionava essa comunicação antes do pecado? Nós podemos ver, relatado ali no início da Bíblia, que Deus se comunicava diretamente com o homem. Então, na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus ia lá e conversava face a face com o homem. Porque o homem não tinha pecado ainda, o homem e a mulher, né, Adão e Eva, não tinham pecado, então não existia essa separação de Deus e do homem. Porém, eles cometem ali o primeiro pecado, e a primeira coisa que eles fazem é fugir de Deus. Então você veja que o pecado faz com que o homem e a mulher, no caso, fujam de Deus, né? E não Deus fuja do homem. Até porque ali no Jardim do Éden, Deus vai atrás aí de Adão e Eva e perguntar o que eles tinham feito, onde é que eles estavam. E eles com medo se afastam. Então a gente pode ver que o próprio homem, através do seu pecado, se afasta de Deus e diminui essa comunicação e essa proximidade com Deus. Mas como é que foi ao longo ali da história da Bíblia, ao longo da história do povo de Israel? A gente tem um episódio muito interessante, que é quando Deus passa os 10 mandamentos para o povo. Ele fala audivelmente esses mandamentos, então o povo consegue ouvir os mandamentos, e eles ficam com tanto medo. Foi uma manifestação tão forte de Deus naquele momento, que eles falam com Moisés, que era o porta-voz ali do povo naquele momento. Eles falam: Moisés, fala ali para Deus que a gente não quer mais essa manifestação, a gente não quer ouvir Deus, que ele fale com você e daí você fala com a gente vai fazer tudo o que ele falou. E Deus entende isso como um respeito, como uma manifestação ali de respeito que o povo teve para Deus naquele momento, e atende o pedido e passa a falar ali diretamente com Moisés, e Moisés passava então os preceitos para o povo. Mas você veja que mais uma vez, talvez o pecado ali, ou essa distanciação que as pessoas têm, fez com que eles pedissem para que não ouvissem mais a Deus. Então, de novo, não é Deus que se afasta, né, mas as pessoas que se afastam de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta depois de Moisés que falasse face a face com Deus. Tamanho era a conexão que Moisés tinha ali, mas depois daquilo não houve mais uma pessoa que teve uma relação tão íntima com Deus quanto ele teve. Inclusive, depois que Moisés falava com Deus e ele voltava para repassar para o povo tudo que ele tinha ouvido, o seu rosto se iluminava, brilhava, até o ponto que o povo não queria olhar para ele, ficava com medo, não conseguia encarar toda aquela glória que estava sendo refletida nele, né, a glória de Deus. Então, o que ele fazia? Ele colocava um pano no rosto dele para poder conversar com as pessoas, porque as pessoas ficavam com medo daquela manifestação. A partir daí, nós vemos que, apesar de ter muitos profetas, pessoas de Deus dedicada e que Deus conversou com eles, era muito mais através de visões, ou anjos que vinham explicar as visões e conversar e orientar esses profetas e esses servos de Deus ao longo da história. Então, mais uma vez, parece dar a entender que houve um passo para trás ali nessa comunicação. Mas, como a gente pode ver, nunca porque Deus não queria se comunicar, mas porque o pecado fazia separação dentro dessa comunicação entre o homem e Deus. Mas aí, mesmo com todo esse cenário, nós temos a maior manifestação que a gente já teve de Deus aqui na Terra, que foi a vinda de Jesus em carne. Ele revelou a Deus através do seu caráter, através dos seus ensinamentos, e restaurou essa comunicação do ser humano com Deus. Agora nós poderíamos conversar com o próprio Deus, entender quem ele é, entender o seu caráter. E esse diálogo foi reestabelecido, esse diálogo que foi perdido lá atrás. Mas e hoje? Como que fica essa comunicação de Deus conosco? Como é que ele fala com a gente? Como é que a gente pode entender melhor sobre ele? Além de tudo que a gente estuda sobre Jesus e sobre a sua vida. Bem, eu vou te passar 4 maneiras aqui
que Deus fala com a gente nos dias de hoje. A primeira é a própria Bíblia escrita. Então, na Bíblia a gente pode ver a vida de Jesus, o seu caráter, mas também tudo que Deus falou para os seus profetas desde a criação. A gente tem acesso a essas palavras, então a gente pode entender o que Deus falaria para a gente. Às vezes a gente quer uma resposta, o que Deus pensa sobre esse assunto, o que eu tenho que fazer nesse assunto, mas a resposta já está lá, já foi dada, já está na Bíblia. Só basta a gente ler e entender essa comunicação que Deus tem com a gente através da Bíblia, da sua mensagem escrita. Nós também temos uma outra fonte de comunicação com Deus para entender melhor a Deus, que é a sua própria criação. Então, ao analisar, ao estudar a criação, nós entendemos quem é o Criador, como ele age, como ele pensa. Então, esse contato que a gente tem com a natureza e com a sua criação pode nos ajudar a ter mais essa comunicação com Deus. E aqui eu não estou falando que tem nada de místico na natureza, ou que a natureza em si é Deus, ou Deus está na natureza. Não. Simplesmente o fato que se eu estudar algo que alguma pessoa fez, eu consigo entender um pouco como que ela pensa, como que ela manufaturou um produto, vamos dizer aqui nos tempos modernos, né? Então, quanto mais eu estudo a natureza, eu consigo entender quem pensou, quem está por trás daquela natureza, que é o Criador, sendo essa mais uma maneira da gente entender e aprender sobre Deus. O terceiro ponto que eu quero colocar aqui é o Espírito Santo. Então, Jesus diz que ele deixaria o Espírito e que ele continuaria fazendo esse trabalho, continuaria trazendo essa comunicação entre Deus e o homem. O Espírito Santo, ele nos inspira. Às vezes a gente está com uma dúvida em relação ao assunto, a gente não sabe o que fazer, a gente não entende. É o Espírito Santo que vem até a nossa mente e nos diz, às vezes, traz uma inspiração, uma ideia, um insight sobre aquele assunto que você nunca tinha pensado. Ou você muda seu posicionamento sobre alguma coisa, ou você vê alguma coisa que responde àquela pergunta que você fez. Quem que está fazendo todo esse trabalho? Nós entendemos que quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, com o Espírito de Deus, Deus ainda se comunica conosco até os dias de hoje. E um quarto ponto que eu queria colocar aqui, que às vezes a gente não interpreta dessa maneira, mas a gente pode começar a fazer isso, são quando algumas portas se fecham ou se abrem. Então, às vezes a gente está orando, está conversando com Deus, está pedindo direcionamento em relação a algum assunto, e aquele assunto ou aquilo que a gente está esperando não dá certo. E a gente fica decepcionado, mas por que não deu certo? Será que não deu certo porque foi uma resposta de Deus de que não era o que ele queria que você fizesse? Você não pediu a orientação de Deus? Você não pediu que ele direcionasse a sua vida? E agora aquilo deu errado? Então será que não é Deus dizendo, não é esse o caminho? E o contrário também acontece. Às vezes portas são escancaradas para a gente fica na dúvida, mas será? Será que é para fazer isso? Mas também será que não é Deus ali mostrando, olha, você não pediu que eu direcionasse? Você não, hoje, infelizmente, com a natureza humana tão decaída, você não consegue mais suportar eu falando diretamente com você, como era antigamente. O pecado se colocou entre a gente, mas então eu consigo ainda agir, né, o máximo que eu consigo agir para influenciar a tua vida, para responder a tua pergunta, muitas vezes é fechando ou abrindo uma porta. Então, às vezes, a gente fica tão decepcionado quando algo dá errado, mas pode ser o próprio Deus dizendo, não é esse caminho que eu quero que você vá, é outro. Se você começa a interpretar dessa maneira, você está tranquilo com as coisas que dão errado e está mais feliz ainda com as coisas que dão certo, pensando que Deus está ali por trás, direcionando a tua vida, da mesma maneira que você pediu que ele fizesse. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte e compartilha ele para que ele possa avançar ainda mais. E se ficou alguma dúvida, coloca também nos comentários para a gente ter esse feedback de vocês e responder qualquer pergunta que a gente possa responder.